Olá pessoal, nosso tema de hoje é a abordagem e o tratamento da colangite biliar primária. A colangite biliar primária é uma doença crônica colestática progressiva. É importante a determinação de um tratamento para evitar o progresso da doença para formas graves de cirrose hepática com perda de função ao longo da evolução. É considerada uma doença autoimune que tem um marcador imunológico, que é o anticorpo antimitocôndria, mas associada a fatores genéticos e a gatilhos ambientais. Associa-se a genes da colangite biliar primária, hoje, por exemplo, alterações da microbiota intestinal. Mais recentemente, se tem um aumento do diagnóstico nas formas iniciais, propiciando uma abordagem de melhor qualidade, evitando-se assim a evolução para formas mais graves e necessidade do transplante hepático. A colangite biliar primária tem uma prevalência geral de 290 casos por milhão de habitantes. É bem mais comum em mulheres, a prevalência é de 430 por milhão, em homens apenas 110 por milhão, o que dá uma razão de mulher para homem de 9 para 1. Então nós encontraremos 9 mulheres para um homem diagnosticado com colangite biliar primária. Se descreve recentemente uma mudança na história natural da doença, principalmente com a descrição de formas mais graves, mais brandas, diagnosticadas precocemente. Esse diagnóstico normalmente está associado a alterações de provas de função hepática, notadamente fosfatase alcalina, gama-GT e bilirrubinas, diagnosticadas em exames de check-up em pacientes absolutamente assintomáticos. Essa mudança da história natural com o diagnóstico de formas mais precoces, fez com que a necessidade de transplante na colangite biliar primária se reduzisse ao longo dos anos. Como nós fazemos o diagnóstico? A primeira coisa, nós temos que ter na avaliação laboratorial uma evidência bioquímica de colestase, caracterizada por uma elevação persistente da fosfatase alcalina. O anticorpo antimitocôndria é positivo em 95% dos casos. Então, se você tem fosfatase alcalina elevada, anticorpo antimitocôndria positivo, o diagnóstico de colangite biliar primária já está consolidado e há a possibilidade de se iniciar a terapêutica. Na dúvida diagnóstica, pode ser feita uma biópsia hepática que evidenciará um padrão de colangite não supurativa com destruição ductal. Repito que a biópsia só é necessária naqueles pacientes que não apresentam esse padrão inicial de fosfatase alcalina associado à antimitocôndria positiva. Esse trabalho de Lindo mostra que a grande maioria dos pacientes diagnosticados tem uma fosfatase alcalina acima de 1,5 a mais do valor normal, com uma transaminase com elevação menor que 5 vezes o valor da normalidade. Então, esse é o padrão bioquímico clássico da colangite biliar primária. Em relação às manifestações clínicas, como nós falamos, boa parte dos pacientes são diagnosticados em fase inicial, absolutamente assintomáticos, apenas com alterações laboratoriais. Mas as manifestações clínicas mais descritas são a fadiga, o prurido, e o prurido às vezes antecede o aparecimento de icterícia, uma leve dor no hipocôndrio direito e a presença de doença autoimune associada, seja Sjögren, Raynaud, CREST, doença celíaca, que são as mais citadas. Vale-se ressaltar que a colangite biliar primária é a doença hepática autoimune mais comum associada às doenças do colágeno. A gente pensa normalmente que a hepatite autoimune é a mais comum, mas na realidade não é.
A mais comum é a colangite biliar primária. Então, pacientes que têm doença autoimune, doença do colágeno, e que alteram provas de função hepática, se faz necessária a investigação de colangite biliar primária. Boa parte desses pacientes, então, são absolutamente anictéricos, não apresentam qualquer tipo de manifestação. Então, não espere o aparecimento da icterícia para diagnosticar a colangite biliar primária. Aliás, o aparecimento da icterícia na doença, na colangite biliar primária, significa muitas vezes uma doença mais avançada em que você já perdeu o time inicial de tratamento. Podemos usar métodos de imagem também no diagnóstico. Os mais recomendáveis são o ultrassom abdominal, principalmente para afastar a icterícia obstrutiva e dilatação de vias biliares, a colangiorressonância, confirmando que toda a árvore biliar é normal, porque se você tem alterações da árvore biliar, você pode pensar no diagnóstico de colangite esclerosante primária e não colangite biliar primária, e a elastografia hepática, que cada vez mais vem sendo utilizada para avaliar a fibrose hepática e a progressão da doença. O diagnóstico diferencial, então, deve ser feito principalmente com as lesões medicamentosas colestáticas, a colestase associada ao uso de algumas drogas, a gente cita, por exemplo, rifampicina, cita o clavulanato. A obstrução biliar também tem que ser descartada, a sarcoidose, porque é uma doença que cursa com fosfatase alcalina elevada, a hepatite autoimune e a própria colangite esclerosante primária são as entidades clínicas que devem ser diferenciadas no diagnóstico da colangite biliar primária. A terapêutica, então, nós temos duas formas de abordagem. O tratamento dito específico, onde a gente vai tratar a evolução da doença, e o tratamento de suporte, onde a gente trata manifestações clínicas que associam-se à doença. O tratamento específico de primeira linha é o ácido ursodeoxicólico, o SACOL. O ácido ursodeoxicólico promove, ao cabo de 6 meses, redução importante da fosfatase alcalina e redução da bilirrubina, mostrando resposta bioquímica efetiva na colangite biliar primária. Se usa normalmente doses de 13 a 15 mg por quilo por dia. Essa é a dose padrão, então, recomendada pela Associação Americana de Estudos do Fígado. Uma segunda droga que vem sendo usada recentemente como droga específica no tratamento da colangite biliar primária é o ácido obeticólico. O trabalho padrão para a utilização do ácido obeticólico utilizou pacientes com mais de 18 anos que já tinham diagnóstico de CBP com fosfatase alcalina acima de 1,6 vezes o valor da normalidade ou uma bilirrubina total elevada considerado normal abaixo de 2. Esses pacientes já vinham em uso de ácido de Ursodeoxicol ou eram intolerantes ao ácido ursodeoxicólico. E a dose do ácido obeticólico foi de 5 a 10 mg. Houve como resultados uma redução importante na fosfatase alcalina a longo prazo e concluiu-se então que o ácido obeticólico poderia ser utilizado nesses pacientes com bilirrubina abaixo de 2, com fosfatase alcalina acima de 1,6 vezes, com dose inicial de 5 mg e ajuste de dose até 10 mg de acordo com a tolerância. O ácido obeticólico foi usado conjuntamente com o SACOL naqueles pacientes que não tiveram resposta e como monoterapia nos pacientes que eram intolerantes ao SACOL. O grande problema, além do custo elevadíssimo da droga, é que alguns pacientes apresentaram piora do prurito. O tratamento de segunda linha, então, normalmente utilizado em pacientes que não respondem primariamente ao SACOL e, mais recentemente citado, o ácido obeticólico, é a utilização do bezafibrate.
O bezafibrato no trabalho padrão foi utilizado em pacientes com mais de 18 anos, com diagnóstico de CBP, que estavam usando o Sacol na dose de 13 a 15 por mais de 6 meses e tinham resposta inadequada, caracterizado por uma fosfatase alcalina acima de 1,5 ou uma bilirrubina elevada mais abaixo de 3. A dose padrão foram 400 mg de bezafibrato associado ao ácido ursodeoxicólico. Os endpoints estudados foram uma resposta bioquímica completa com 2 anos de uso, caracterizada por normalização de fosfatase, transaminases, bilirrubinas, albumina e tempo de protrombina. Vejam então que cerca de 31% dos pacientes apresentaram resposta completa no grupo do bezafibrato após a utilização da droga por 24 meses. Essa resposta caracterizava-se por normalização da fosfatase alcalina, por normalização da bilirrubina total, por normalização da TGP e por uma melhora dos índices de fibrose hepática na elastografia. Como conclusões desse estudo, o famoso estudo Besurso, ele concluiu então que na CBP, com resposta inadequada ao ácido ursodeoxicólico, a terapia adjuvante com bezafibrato é segura, normaliza a bioquímica e melhora a progressão da fibrose, havendo respaldo, então, para a associação de bezafibrato com ácido ursodeoxicólico como terapêutica efetiva de segunda linha na CBP. Quando a gente compara, então, o fibrato e o ácido obeticólico, nós vemos que o fibrato tem uma resposta bioquímica melhor, no entanto, não foi observado melhora histológica. O fibrato pode ser nefrotóxico, mas o ácido obeticólico não pode ser usado na cirrose descompensada. O fibrato tem alguma melhora na fibrose, o ácido obeticólico a gente não sabe, porque não houve estudo com elastografia. Não temos estudo de melhora de sobrevida no fibrato, o ácido obeticólico apresentou melhora na sobrevida. No entanto, o custo do fibrato é bem baixo, enquanto o ácido obeticólico é excessivamente caro, mesmo nos Estados Unidos. Como resumo, então, da terapia padrão, nós temos que deve ser utilizado, então, o ácido ursodeoxicólico na dose de 13 a 15 mg por quilo, por pelo menos 6 meses. Se a gente tem resposta bioquímica caracterizada por redução de fosfatase alcalina, bilirrubina, transaminases, nós devemos manter o ácido ursodeoxicólico na mesma dose por tempo indeterminado. Se não há resposta, o que ocorre em 30 a 40%, devemos então adicionar a terapia de segunda linha, que seria o ácido obeticólico ou o bezafibrato. No nosso meio, evidentemente que a terapia a ser escolhida como segunda linha será o bezafibrato. Em relação ao tratamento das manifestações secundárias da doença, a primeira coisa que tem que ser abordada é o prurido. A primeira forma de tratamento do prurido é a utilização de colestiramina na dose de 4 a 16 gramas por dia. Se não há resposta, pode-se usar rifampicina. Se não há resposta, naltrexona e sertralina nas doses apontadas, então, nesse slide. O uso do bezafibrato apresentou resposta satisfatória em 27 pacientes com prurido. 17 deles tiveram melhora do prurido, 17 desaparecimentos, 7 melhora significativa, 3 não tiveram melhora e nenhum piorou. Então, a possibilidade do tratamento associando ácido ursodeoxicólico com bezafibrato também pode ter impacto positivo na evolução do prurido. O tratamento da fadiga, que é uma das manifestações mais comuns da doença, pode ser feito utilizando-se modafinil, 100 mg por dia, observando-se então a resposta durante 2 meses. É fundamental a reposição de vitaminas, principalmente as vitaminas lipossolúveis,
E a vitamina onde há uma maior deficiência estatística em relação à colangite biliar primária é a vitamina A. Mas temos redução também de vitamina D, de vitamina E, de vitamina K, que podem necessitar reposição. A osteoporose deve sempre ser considerada, principalmente após os 50 anos de idade desses pacientes. Eles devem periodicamente ser avaliados com densitometria óssea e a gente deve oferecer suplementação de cálcio e vitamina D a todos os pacientes. Os bifosfonados são seguros nesses pacientes, mas devem ser usados com cautela em pacientes que nós já sabemos que possuem varizes esôfago-gástricas. A dislipidemia também é uma manifestação comum, mas interessante que o perfil lipídico da colestase é diferente da aterosclerose. Então, esses pacientes, mesmo com dislipidemia, eles apresentam baixo risco de doença cardiovascular. Naqueles pacientes que têm colangite biliar primária e têm síndrome metabólica, é importante a gente utilizar algum tipo de agente antidislipidêmicos. As estatinas podem ser usadas nessa situação. O transplante hepático é uma arma poderosa naqueles pacientes que evoluíram com perda de função ou com prurido intratável, e uma recomendação importante é o uso da ciclosporina como esquema imunossupressor, porque a utilização dessa droga reduziu o risco de recorrência da colangite biliar primária no enxerto. Como mensagens finais, então, nós poderíamos citar que é crescente a identificação de pacientes nas fases iniciais da doença. O tratamento específico da colangite biliar primária é capaz de reduzir a sua progressão. A resposta bioquímica inadequada é o principal fator relacionado à progressão da doença e deve ser detectada precocemente, em torno de 6 meses de início do tratamento, principalmente pela percepção de que a fosfatase alcalina e as bilirrubinas não caíram. O ácido ursodeoxicólico ainda é o mais relevante tratamento, com resposta satisfatória em 60% a 70% dos casos. Bezafibrato e ácido obetiquólico são comprovadamente eficazes em casos de má resposta ao ácido ursodeoxicólico. No nosso meio sempre existirá a opção de utilização do bezafibrato associado. Muito obrigado, estou disponível no sergio_pessoa@uol.com.br para qualquer esclarecimento.